Oi pessoal, hoje a nossa aula é sobre o substantivo. Então, substantivo é a palavra que dá nome aos seres e coisas. Então, toda palavra que der nome para alguma coisa ou para algum ser, em língua portuguesa, a gente vai chamar de substantivo. Um exemplo aqui, eu tenho flor, casa, gato, caneca. Cada objeto, e esse ser aqui, tem um nome. Essa palavrinha flor, que dá nome à planta, eu vou dizer que é um substantivo. Por quê? Simplesmente porque é uma palavra que dá nome. Casa dá nome a esse objeto, então eu sei que é um substantivo. A mesma coisa aqui. Gato e caneca são palavras que dão ideia de nome. Toda vez que eu tenho um nome, em língua portuguesa, substantivo. Tipos de substantivos. O substantivo tem vários tipos e cada tipo é dividido em dupla. Então, eu sei que o substantivo pode ser próprio ou comum. Quando que ele vai ser próprio? Quando ele der um nome individual a um ser, a um objeto ou a um lugar. Ele vai sempre começar com a letra maiúscula. Então aqui, quem são os substantivos próprios? São os nomes de pessoa, de rua, cidade, países, bairro, lojas, animais de estimação. Um exemplo, Maria, São Paulo, Itaqui. Observa que a primeira letra é maiúscula. Por quê? Por que ele é um nome próprio? Porque embora existam várias Marias, ele é um nome individual. Uma pessoa vai ser chamada de Maria. Eu posso ter duas pessoas com o nome de Maria, mas o nome vai ser só delas, de cada uma. Como vocês, cada um tem o seu nome próprio. João, Pedro, Ana. A mesma coisa aqui, ó, São Paulo. É o nome de uma cidade específica. Estou dizendo, vou para São Paulo, eu sei que eu vou para aquele lugar. É diferente de eu dizer que eu vou para Itaqui. Então, cada lugar, cada pessoa, cada objeto tem o seu nome. Quando ele tem o seu nome, eu digo que esse nome é um substantivo próprio. Substantivo comum é aquele nome geral. É um nome que quando eu olho para um objeto, quando eu olho para uma pessoa, eu sei como chamar. Ele vai começar com a letra minúscula. Vou dar um exemplo. Gato, chinelo, menina. Toda vez que eu olhar para esse bichinho aqui, eu não preciso nem conhecer. Eu sei que é um gato. Então ele é um nome comum. Por que ele é comum? Porque ele é igual para qualquer gato. Todos os animais desse tipo eu vou chamar de gato. Diferença do uso do substantivo próprio para o substantivo comum. O que eu tenho que pensar? Que o comum serve para todos. Então, como eu disse, eu olho para esse animalzinho aqui, eu sei que é um gato. Não importa qual animalzinho é, se é o da minha casa, se é o do vizinho. Sempre vai ser um gato. Serve para qualquer animal desse tipo. Quando eu tenho um veículo desse modelo aqui, eu sei que eu tenho uma bicicleta. É um nome comum, tanto faz se a minha bicicleta é velha, é nova, é branca, é preta. Qualquer veículo desse modelo, bicicleta. O nome próprio ou substantivo próprio, ele vai servir só para um. Por exemplo, se na minha casa tiver um gato e eu quero dar para ele o nome de Jabureca, esse é o nome próprio dele, é um nome que serve só para ele. Pode ter outro Jabureca por aí, mas Jabureca é um nome próprio, particular, individual do meu gato. Então eu vou escrever com letra maiúscula. E se na minha casa tem uma bicicleta e de repente eu quero dar um nome para ela, um nome particular, e eu chamo ela de Chaveirosa. Todas as bicicletas são chaveirosas? Não, somente a minha. Foi o nome que eu dei para ela. Então esse nome é individual, serve só para ela. Então isso aqui eu tenho um substantivo próprio,
Nome próprio é a mesma coisa que substantivo próprio. O substantivo também pode ser primitivo ou derivado. Quando que o substantivo é primitivo? Vamos pensar na palavra primeiro. O primitivo é o primeiro. Por quê? Porque ele dá origem a novas palavras. Um exemplo: pão, pedra, jardim. Nenhuma palavra veio daqui. Eles são a primeira palavra. Agora, o derivado é aquele substantivo que veio de outra palavra, que veio do substantivo primitivo, que é o primeiro. Olha para cá. Padeiro, padaria, veio de quê? Veio de pão. De pedra, que é o primeiro, o primitivo, eu tenho a palavra pedreiro. Da palavra jardim, que é substantivo primitivo, eu tenho a palavra jardinagem, jardineiro. Então, substantivo primitivo é o primeiro, é o que dá origem a novas palavras. Substantivo derivado é a palavra que vem de outra palavra, que vem do substantivo primitivo. Padeiro, pedreiro, jardinagem, jardineiro. O substantivo também pode ser simples ou composto. Quando ele é simples? Quando ele é formado por uma palavra só. Pão, roupa, pé. Pão é nome? Sim. É substantivo? Sim. Formado por uma palavra só? Sim. Então é um substantivo simples. Roupa é um nome formado por uma palavra só. Substantivo simples. Pé também, uma palavra só. Quando ele é composto? Quando para escrever uma nova palavra, eu preciso de duas ou mais. Pão de ló. Usei 3 palavrinhas para formar uma única só. Guarda-roupa. Guarda mais roupa. 2 palavras formando uma única palavra só. Substantivo composto. Pé de moleque. 3 palavrinhas formando uma única palavra. Substantivo composto. O substantivo também pode ser concreto ou abstrato. O que é concreto? Concreto é tudo que eu consigo visualizar ou imaginar. Mesa, cadeira, fada, saci, Deus. Ah, mas eu nunca vi Deus. Será que ele é concreto ou abstrato? Eu tenho a ideia de Deus. Deus não é um sentimento, Deus é um ser para as religiões. Então eu sei que Deus é concreto. Fada, quando eu penso na fada, mas a fada só existe na minha imaginação. Não importa, eu consigo imaginar exatamente como é a fada. Isso é substantivo concreto. Quem que é o substantivo abstrato? Abstrato é o substantivo que dá nome para as emoções. Elas podem ser boas ou ruins, não importa. Raiva, amor, dor, tranquilidade. Quando eu penso assim na raiva, eu consigo imaginar um ser? Não, eu não consigo imaginar. Então eu sei que esse é um substantivo abstrato, porque o abstrato dá nome para a emoção, para o sentimento. Agora, se eu digo assim, o saci, consigo imaginar? Sim. Então eu tenho um substantivo concreto. Deus, consigo imaginar? Consigo. Como um ser? Sim. Então substantivo concreto. Mesa, consigo pensar, imaginar? Perfeito. Então mesa, substantivo concreto. Mas se eu falo assim, tranquilidade, eu sei que objeto é esse? Eu sei que ser é esse? Não, porque é um sentimento. Então eu sei que é um substantivo abstrato. Tarefas. A gente tem 2 tarefas agora. Primeira, marque os substantivos. Pão, sabão, Maria, não, também. Marquem somente aquelas palavras que forem substantivos. Lembrem que substantivo é a palavra que dá nome. Então, a primeira coisa que eu vou pensar, pão é nome? Sim ou não? Sim, pão é nome. Então, eu sei que pão é um substantivo. Agora é com vocês. Número 2, separe os substantivos. João,
casa, gato, Tobias. Substantivo comum eu vou separar em comum e próprio. Lembra que o nome próprio é escrito com letra maiúscula e é um nome individual, particular. O nome comum é aquele nome geral escrito com letra minúscula. Quem for comum a gente escreve aqui, quem for próprio a gente escreve aqui. Bom trabalho, façam as tarefas e me enviem no privado, por favor, uma fotinho do caderno.